Oi, gente, vocês já devem estar sabendo da lista de detratores críticos, principalmente do Paulo Guedes, que apareceu aí na internet, não é? Já tem 81 nomes que foram divulgados, né? Eu vou ter que me esforçar muito para aparecer na lista do ano que vem. Podem ficar tranquilos que 2021 é o ano que a nova máquina do tempo eu vou aparecer lá. Mas brincadeiras à parte, existem alguns motivos para ficar preocupado, porque esse tipo de prática de monitorar os críticos e de fazer listas, de ver como é que vai lidar com eles, é uma prática típica de governos de tendências autoritárias. E, historicamente, quando essas listas foram feitas, elas podem servir tanto para inflamar os bolsonaristas contra esses detratores, como até para políticas do governo, que aparentemente ainda não foram tomadas ações concretas, mas que justificam um receio e riscos, né, para essas pessoas que estão listadas lá. Só para trazer algumas informações, né, boa parte dos detratores celebrou o fato de estar na lista, né, o que eu concordo. Entre eles está o meu amigo o Eduardo Moreira, né, e o Eduardo Moreira está por motivos óbvios, porque tem um canal dedicado predominantemente à economia, né? E ele, Eduardo Moreira, é um crítico voraz do Paulo Guedes, então por isso que ele apareceu lá. Eu já fiz lives com o Eduardo Moreira aqui no meu canal, né? O pessoal fez postagens e tal. O dossiê divulgado foi divulgado pelo jornalista Rubens Valente do UOL, divide as 81 pessoas entre detratores, neutros informativos e favoráveis. O levantamento analisou postagens do mês de maio de 2020 sobre o Ministério da Economia e o ministro Paulo Guedes. Eu não sei se nesse mês de maio eu fiz muitas postagens sobre o Paulo Guedes, não sei também o alcance dessas postagens. Talvez seja por isso que eu ainda não estou, né? Mas, enfim, vamos ver aí se vocês contribuírem, a gente aparece, quem sabe, no próximo, né? Brincando sempre, né? O documento foi produzido pela BR Mais Comunicação, que tem um contrato com o Ministério da Ciência e Tecnologia no valor de 2,7 milhões de reais. Olha só, é uma empresa de comunicação, né? E que está fazendo esse trabalho com dinheiro público, o que é também altamente questionável, porque é um trabalho que tem finalidade não de política pública, mas tem uma finalidade eleitoral, tem uma finalidade de fortalecimento do governo. Eu tenho lá minhas dúvidas se isso daí não pode ser questionado. Eu não sou advogado, terei que conversar com os advogados meus amigos, o Bruno Silvestre, o Tássio Denker, né, o Ded Consenso e outros. Né? A jornalista Sainara Menezes, colunista da Fórum e apresentadora do Jornal da Fórum, comemorou o fato de estar na lista e até mudou o nome do perfil para Sainara Menezes, detratora do Bolsonaro. Né? É mais detratora do Paulo Guedes. Né? E aí várias outras pessoas, o Felipe Neto, um monte de gente está comentando em ser detrator, não é? Do Bolsonaro. Eu queria comentar com vocês sobre essa lista o seguinte: historicamente, eu meio que na introdução falei sobre isso, historicamente essas listas, elas têm nós temos motivos históricos para ter receio, porque o Bolsonaro é um simpatizante da ditadura militar, um cara que elogia um brilhante Ustra, quer dizer, elogia um torturador, quer dizer, Bolsonaro tem uma trajetória que ele não seria contrário a medidas de algum tipo de perseguição às pessoas que estão nessa lista de detratores. Né? E ter colocado na lista neutros e favoráveis é uma forma de enganar pessoas ingênuas. Né? Pessoas ingênuas podem achar, não, mas ele está mapeando só. É óbvio que o foco central é detectar os maiores críticos e, eventualmente, detectar favoráveis, aliados, também para ajudar a destacar os aliados. Isso aí é uma finalidade eleitoral, é uma finalidade política. Tenho dúvida se isso pode ser permitido usar dinheiro público para isso. Eu acho que é como se você estivesse usando dinheiro público para fortalecer sua campanha de reeleição. Então eu vejo isso daí com olhos, né, de questionamento. Mas além desse questionamento eleitoral, tem o questionamento do ponto de vista do risco à democracia. Quando a gente fala do Vladimir Putin e da perseguição que ele faz à imprensa e atitudes, no mínimo, altamente questionáveis, para não dizer outra coisa, a gente lembra, e eu conversei sobre isso com o Flávio Ricardo Vassolé,
que o Putin faz isso justamente usando da máquina pública para esses fins. Né? Então ele parte da sua atuação agressiva, autoritária, do autoritarismo dele, ele se dá por meio do uso da máquina pública. E esse é o expediente de governos autoritários. É engraçado que a direita fica falando tanto contra o autoritarismo em Cuba, na Venezuela, na antiga União Soviética, na China. E quando é o autoritarismo deles, eles sempre arrumam alguma desculpa. Né? Quando você aponta para o autoritarismo da ditadura militar, o autoritarismo do Franco, eles sempre arrumam alguma desculpa. Toda vez que alguém arrumar uma desculpa quando você apontar isso, eu sugiro que você aponte a hipocrisia deles não aceitarem as desculpas quando são pessoas de esquerda fazendo isso. São pessoas de esquerda fazendo exatamente o que eles estão fazendo em relação a regimes autoritários. Eu, como sou um democrata radical e não tenho compromisso com autoritarismo em nenhum país, em nenhum momento da história, embora eu possa compreender, por exemplo, o contexto da Guerra Civil na União Soviética e das dificuldades lá, ou o contexto de isolamento cubano, e ter, por causa disso, uma certa, digamos assim, compreensão, eu vou continuar discordando de presos políticos, de censura, de falta de liberdade de expressão, porque contrariam os meus valores, contrariam o meu projeto de sociedade, contraria aquilo que eu tenho a maior fidelidade, que são os princípios que eu defendo. Enfim, é preocupante sim, nesse momento, o governo fazer essas listas. Mostra uma preocupação muito grande com as críticas na área econômica. É interessante perceber que a lista foi feita para pessoas que criticaram em maio de 2020 a agenda econômica. Né? Críticas ao Bolsonaro ou críticas outras foram meio que ignoradas por esse projeto. Esse era um projeto, um dossiê encomendado para tentar blindar e fortalecer a agenda econômica. E por que isso? Porque a agenda econômica e a agenda antipovo, a agenda de destruição dos direitos trabalhistas, a agenda das reformas liberais, é a razão pela qual o Bolsonaro não sofreu impeachment. Muitas pessoas têm perguntado, mas o Bolsonaro, com esses crimes todos, não vai cair? Né? Ele ter ido sem máscara, ele participava de um grupo de pessoas que foi exposta ao coronavírus e ele foi sem máscara e se meteu no meio de multidão e tal. Um comportamento completamente irresponsável, para não falar dos vários outros crimes de responsabilidade já analisados por diversos juristas. Se você tem dúvida, pode dizer, crime de responsabilidade de Bolsonaro analisados por juristas no Google e vocês vão ver a quantidade absurda de crime de responsabilidade que ele já cometeu. No entanto, ele não sofreu impeachment ainda. E tem gente que me perguntaram esses dias no Instagram do canal, por que isso... por que ele não sofre impeachment? Ele não sofre impeachment porque ele está servindo aos interesses da elite, da oligarquia e daqueles que querem destruir o pouco de estado de bem-estar social que tem nesse país. E a pessoa dentro do governo dele que faz isso é o Paulo Guedes. É o Paulo Guedes que destruiu, junto com o Maia, com a participação forte do Rodrigo Maia, do DEM, que ajudaram a destruir a aposentadoria dos mais pobres. Pobre no Brasil agora, a maioria não vai poder se aposentar, porque vai falecer antes de se aposentar. A expectativa de vida de homens pobres não alcança, a maioria dos homens pobres não alcança 73 anos. No entanto, segundo a nova aposentadoria, depois da reforma da Previdência, eles teriam que trabalhar até 73 anos, tendo em vista que, em média, eles ficam 8 anos sem contribuir. Né? Então, teriam que trabalhar 65 mais 8, 73, teriam que trabalhar até os 73 anos. Pelo menos. Em média, vai ser isso. E a maioria dos homens pobres do Brasil não tem expectativa de vida de 73 anos. Portanto, efetivamente, para homens pobres, por exemplo, a aposentadoria simplesmente acabou. E muitas das mulheres pobres também não vão se aposentar, vão vir a falecer antes de se aposentar. E quem fez isso? Paulo Guedes, Rodrigo Maia e toda essa bancada da direita tradicional, fisiológica, clientelista e liberal. Ah, sim, e se vídeos como esse me colocar na lista dos detratores, né, pode colocar. Viu?
só avisando, né, que nós aqui vamos continuar fazendo uma oposição firme a esse tipo de agenda contra o povo. Né? E conto com a colaboração de vocês para nos ajudar nessa empreitada. E nós vamos também denunciar qualquer tentativa de autoritarismo e qualquer tentativa de censura que eles realizem ou de enfrentamento irregular que eles realizem contra influenciadores. Né? Porque nós temos um compromisso com um Brasil mais justo, mais igualitário e mais democrático. E é isso que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Se você gosta do que eu faço aqui no canal A Nova Máquina do Tempo, se inscreva, dê um like, compartilhe. Eu sou André Teixeira Jacobina e a gente se vê em um próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Eu vou ter uma participação em breve no canal Calito Neto, historiador. E eu peço que vocês vão lá nos comentários e interajam com o pessoal lá nesse vídeo que vai sair em breve. E chame o povo para conhecer a Nova Máquina do Tempo, o pessoal que ainda não conhece lá. Se vocês puderem fazer isso por mim. E em breve eu vou ter uma iniciativa que eu vou precisar contar com a ajuda de vocês. Fiquem de olho aí que ela vai sair em breve. Um abração, gente. Tchau, tchau.